O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra do Senhor? Vamos nos sentando e cantando. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, todos juntos. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. E rezando nessa Eucaristia por todas as famílias, essa liturgia que nós ouvimos dessa memória de Nossa Senhora de Fátima, nos concede uma graça muito especial, porque dela brota um segredo, um ensinamento que deve, sem dúvida, despertar a todos nós, despertar as famílias, despertar uma paternidade, uma maternidade, onde acontece esta centralidade que Jesus nos coloca no Evangelho. Nós vemos que essa mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Diante dessa exclamação, nós vemos a resposta de Jesus: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Um evangelho tão curto, do Evangelho de São Lucas, versículos de 27 a 28, mas que tem muito a nos falar. Porque uma família sagrada, uma família santificada, uma família que caminha dentro dos planos salvíficos de Deus, ela só faz essa experiência da salvação quando ela ouve e põe em prática. Ouvir e praticar. Ouvir e não pôr em prática é o mesmo que permanecer o mesmo sempre. Não mudar, não ser transformado, não fazer a experiência dessa salvação que renova a nossa vida, que nos dá esse dinamismo de alegria que nós encontramos no profeta Isaías na primeira leitura. A sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Um povo abençoado,
um povo sinal de salvação, um povo onde Deus conduz com a sua mão, um povo que é guiado constantemente por Deus, um povo que é a morada santa. Por quê? Porque ouve e pratica. Nós encontramos nesse evangelho essa bem-aventurança dos que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. E na resposta de Jesus, nós encontramos não uma diminuição do valor da maternidade de Maria. Sabe por quê que Jesus não diminuiu? Porque Maria, antes mesmo de conceber no ventre, Maria concebeu no coração. Concebeu com o seu sim, quando disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se todas as coisas em mim segundo a tua palavra. Por isso que a maternidade não é diminuída, ela é exaltada por essa experiência. Porque ouvir e praticar edifica na pessoa um firme alicerce. Se só se ouve, é como se essa escuta não se enraizasse, ela não se aprofundasse. Escuta, ó Israel, nós vemos por várias vezes no Antigo Testamento. Escuta, mas meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu convido você nesta tarde, também você que me acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, a fazer essa avaliação. Não tem como a sua família ter um alicerce que é Cristo sobre a rocha, se na sua casa, se na sua vida não acontece essa profunda junção do ouvir e do praticar. Sem ouvir e o praticar, reina uma constante fragilidade, onde as coisas caem com muita facilidade. É aquele imprudente do evangelho que constrói a casa sobre areia. Porque a única forma de construir sobre a rocha é ouvir e colocar em prática. Comece a visualizar a sua vida, os seus anos de matrimônio. Comece a visualizar a educação dos seus filhos. E vá percebendo se de fato você tem guiado a sua família nesse plano salvífico de Deus. Porque é nítido, meus irmãos e irmãs, que existe um plano de destruição das famílias, um plano de destruição dos valores humanos e também dos valores da fé, dos valores cristãos. Mas se pergunte, diante de um plano tão bem arquitetado para destruir, pergunte se você tem feito um plano unido ao plano de Deus, que é um plano de salvação. Porque se diante de um plano tão bem arquitetado de destruição, você cruza os braços e não vive de forma eficiente e comprometida num plano de salvação, você está caminhando para a falência. Porque o alicerce firme está nessa revelação. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e põem em prática. Só esse pode ser feliz. Por isso que Jesus faz aqui o louvor da fé, da abertura, do sim, que na disponibilidade total acredita. E por isso contempla
o cumprimento das promessas de Deus. Um ouvir de qualidade, porque é um ouvir que pratica. Nos lábios de Isabel nós ouvimos, quando Maria foi visitá-la: bendita aquela que acreditou, porque vai se cumprir tudo aquilo que Deus prometeu. Bendita aquela que acreditou. É bendito, é bendita todo homem, toda mulher. Todos que acreditam são também benditos. Por isso a bem-aventurança da fé, para que nós possamos trilhar esse caminho. Maria é aquela que meditava e guardava no seu coração as coisas de Deus. Uma mulher que fez da palavra de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, a razão da sua existência. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o quanto você já ouviu ao longo da sua vida. Coisas muito bonitas, muito profundas, muito belas. Mas no Evangelho nós vemos que muitos ali se admiravam com as palavras de Jesus. Até Herodes gostava de ouvir João Batista, mas ele matou o Batista. Ele se admirou. Muitos ficaram espantados. Mas o que mudou? Se essa admiração, se esse espanto não se concretizou na prática da vida. Por isso hoje eu convido você a não olhar para aquilo que você escutou. Eu convido você a olhar para aquilo que você praticou, ou melhor, para aquilo que você pratica hoje. Porque é dessa prática que brota a qualidade da escuta. Por isso, colocar a palavra de Deus como a razão da nossa existência, como a razão da nossa vida. Por isso, se destaque para a escuta ativa da palavra de Deus, que conduz a uma vivência do mistério da salvação, na graça de Deus e em suas exigências. Porque a prática, ela exige de nós. Nós escutamos Jesus nos dizer que é preciso amar o próximo como a si mesmo. Se você não ama o seu próximo como a você mesmo, está distante a escuta da prática. Porque a resposta da vida aqui é fruto daquilo que reina no coração, que reina no íntimo da minha vida. Por isso, a bem-aventurança de viver o dom da graça de Deus. E aqui eu quero colocar um destaque para uma afirmação de São Gregório Magno, que dizia assim, que somente se compreende verdadeiramente a palavra de Deus quando se começa a praticá-la. Só assim, se eu não começo a colocar em prática, essa compreensão nunca vem. São Gregório nos aponta um caminho de que quanto mais eu pratico, mais eu me comprometo. Quanto mais eu me comprometo, mais eu compreendo. Quanto mais Deus encontra em mim uma resposta de quem se dá, mais Deus se dá. Deus não pode se dar inteiro a quem se dá pela metade. Deus se dá inteiro a quem é inteiro na sua resposta. Deus se dá inteiro para quem de fato quer amar até as últimas consequências, quer amar de verdade, quer viver esse comprometimento. E aí a compreensão vai aumentando, a profecia vai reinando, e Deus então
mais e mais, pode ir nos falando, pode ir se revelando mais e mais as nossas vidas. Eu só compreendo verdadeiramente quando eu começo a pôr em prática. Porque é essa prática que com certeza nos salva. Que gera em nós um traduzir na vida de um comportamento novo. Esse é o valor da nossa eleição. O valor da experiência do nosso batismo. Um comportamento de eleito, um comportamento de filho de Deus, de filho amado. Eu preciso dar atenção a isso, porque Maria para nós é esse modelo da mulher aberta ao mistério da vida, o modelo de fé que responde com confiança e generosidade à palavra que Deus lhe dirigiu. Nós precisamos estar dispostos a ser generosos àquilo que nós escutamos. A generosidade do coração que vê naquela palavra algo fundamental, algo importante. E não algo que eu ouvi mais uma vez, que eu estou escutando novamente. Não. É algo que se atualiza a cada escuta, porque Deus é sempre novo. E é o Espírito Santo que vai nos dando essa compreensão. Mas quem ama o que é velho, não consegue entender o que é novo. Porque o amor de antigamente é pesado demais, para que exista a liberdade de se correr ao encontro das novidades de Deus, do novo de Deus. Correr ao encontro das promessas que Deus faz. Eu estou convocando você, nesta tarde, a não ficar, embora seja necessário, rezando só por aquilo que já foi destruído pelo mundo. Talvez o seu matrimônio já foi destruído. Talvez você reze hoje por um filho que está preso, um filho que está nas drogas, que está no álcool. É fundamental, é importante que nós rezemos. Só que hoje, eu quero apontar um caminho de quem não só espera as coisas ficarem destruídas para tentar reconstruir. Eu estou falando de um alicerce, de uma base que gera uma conversão para que desde baixo essa casa seja construída sobre a rocha e ela possa enfrentar as turbulências e as tribulações da vida, porque elas virão e elas vêm. O vento veio sobre a casa e a sua destruição foi completa. Eu estou falando dessa base. Eu estou falando de algo que, se você não der atenção, a casa vai continuar sendo construída sobre areia. E mesmo que seja uma casa muito bela, na sua aparência, muito bem preparada, muito bem pintada, muito bem ornamentada, porque o alicerce ninguém vê, né? O alicerce fica escondido. Mesmo que toda essa beleza aparente exista, é uma casa falida, porque ela está destinada à ruína. E a beleza da prática da palavra é o testemunho. É saber que eu vou ter que cavar muito para construir algo que talvez ninguém vai ver e ninguém vai dar valor. Mas que, no final de tudo, depois de todos os ventos, essa casa será glorificada como casa da salvação.
porque ela foi construída sobre um alicerce firme. Casa onde reina o Salvador. Não basta a casa ser limpa e ficar vazia. Essa casa precisa ter um rei que é capaz de vencer todas as coisas. Um rei que é o Salvador, que venceu o pecado e a morte. Eu estou falando de algo que a palavra de Deus nos convoca a viver. Trabalhai para a vossa salvação. Trabalhai para que na sua casa reine esse plano de salvação. Porque não seja inocente e não cruze os braços. Porque o combate é árduo. É um combate difícil, que somente o alicerce em Cristo pode vencer. Por isso essa vivência em absoluta coerência com a nova condição de filhos de Deus. Transformação do ser e transformação do fazer. É a transformação do nosso coração, do nosso ser e também do nosso fazer. Porque esse é o reflexo da nossa vida. Se eles ouvem a palavra de Deus e não lhe obedecem, não vai haver a bênção, só vai haver uma auto-enganação. A bênção, a graça, a salvação não vai haver. E Jesus disse isso no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quais são aqueles que fazem parte dessa família de Deus? Os que ouvem e põem em prática. A todo instante eu estou batendo nessa tecla, para que, como Tiago diz no capítulo 1 da sua carta, você não seja um ouvinte distraído da palavra de Deus, que engana-se a si mesmo. Quando ouvides a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Não fecheis. É preciso abrir, que essa palavra entre. Sem este praticar da palavra, tudo é ilusão. Tudo é construído sobre areia. E eu não sei se você sabe que essa escuta, ela está muito unida com a palavra obediência. A escuta significa obedecer. A prática da palavra designa a obediência, prestar escuta, no sentido de executar tudo aquilo que se escutou. Obedecer significa submeter-se. Eu me submeto a essa palavra, reconhecer nela um poder real sobre mim, num sentido prático da vida. Eu dou poder a essa palavra de me governar, de conduzir a minha vida, de guiar as minhas decisões, de guiar os meus sonhos, de guiar os meus anseios, enfim, guiar tudo que sou e tudo que tenho. Por isso, desperta a família de Deus. Desperta. Desperta, porque aqui está a base para que sejas firme, para que possas enfrentar os combates, para que não fiques depois correndo atrás do prejuízo. Não. Vamos preparar. O homem prudente não vive só uma manutenção corretiva. O que é uma manutenção corretiva? Quando se quebra, se arruma. Não. Eu preciso viver essa manutenção que vai sempre revendo, para que não se quebre,
para que não se destrua. Eu estou sempre revendo a vida, sabendo que a minha vida, ela está sempre caminhando num processo de transformação. Ela deve caminhar assim. E isso deve despertar o meu coração, despertar o meu interior. Por isso que eu digo mais uma vez, desperta, família de Deus. Desperta. Porque a obediência à palavra de Deus deve ser praticada sempre. Não se pode cultivar a palavra de Deus na vida sem cultivar também a obediência. Porque a desobediência é o pecado inicial dos nossos primeiros pais. Para praticar a palavra, eu preciso praticar a obediência. Que não seja feita a minha vontade, ó Pai, mas a tua vontade. Cristo, nosso modelo de homem novo. Por isso, desobedecer significa escutar mal. Escutar de forma distraída. Escutar com despreendimento. Sem comprometimento nenhum. Sem que eu esteja e me sinta vinculado àquilo. É um comprometimento zero. Tanto faz aquilo que é falado ou não. Porque muita gente vive a teologia da urgência. Sabe que teologia é essa? Quando aperta, eu corro. Quando a coisa está feia, aí eu vou correr atrás. Aí eu vou procurar um padre, aí eu vou procurar rever minha confissão. Aí eu vou procurar pedir que alguém reze por mim. Aí eu vou mandar uma série de e-mails para a Canção Nova para que reze por mim. Porque é feito de urgência. Apagou aquele fogo da urgência, se volta ao mesmo estado de antes. Teologia da urgência. Mas trabalhar dia a dia, cavar, para viver um namoro na vontade de Deus, para esperar o tempo de Deus a cada coisa, namorar bem, noivar bem, para se unir em matrimônio, para começar uma família, cavando tempo a tempo, com paciência, olhando muito bem o projeto que tem, para ver se está de acordo com o projeto de Deus, é para poucos. É para poucos. Muitos preferem fazer o seu projeto, ver o seu projeto dar errado, para depois ficar culpando os outros. Muitos fazem isso. Se vê isso constantemente. E aí quando você faz a pessoa voltar e olhar um pouquinho a história. Meu irmão, minha irmã, olha aqui a história. Olha como foi as decisões. Eu fiz muitas vezes isso. Eu não estou falando isso para culpar você, mas para mostrar que a sua vida é resultado do que você plantou. Você semeou ventos e agora quer colher bonança. Quem semeia ventos, diz a palavra de Deus, só pode colher tempestades. Meu irmão, minha irmã, coloque hoje a mão na consciência. Não durma no ponto e coloque a mão na sua consciência. Eu sei que essa palavra hoje está até um pouco que chocando muitos que me ouvem. Mas é importante esse choque para que você perceba que você deve colaborar no mistério da sua salvação. Que você não deve ser alguém passivo, que brinca com a vida, que brinca com as decisões, que não leva muitas vezes as coisas a sério, e quando a coisa
cai na ribanceira, você se desespera. Comece a praticar a palavra de Deus. Contemple com detalhes, para que você possa se comprometer. Se comprometer com a sua vocação, com o seu chamado. Se comprometer com a eleição que você recebeu. Para que você possa trilhar esse caminho de um comprometimento com a palavra que você escuta. Para que possa acontecer aquilo que nós encontramos no livro do profeta Isaías, na primeira leitura. Eu exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Para que a sua família possa brilhar como um sinal de que ser família nos moldes divinos tem valor, vale a pena, e não é uma instituição falida como muitos pensam. A família se torna uma instituição falida, sabe quando? Quando o homem está falido na obediência para com Deus. Quando o homem está destruído e não obedece a Deus, tudo o que ele constrói é também falido. Tudo o que ele constrói é uma derrota. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E feliz do homem que começa a fazer sem entender que a obediência a Deus, que o ouvir a sua palavra e pôr em prática é o mais importante. Eu não estou aqui para massagear o seu ego. Eu estou aqui para mostrar que é essa palavra escutada e praticada que salva. O ego massageado passou algumas horas, alguns dias, acabou. Não tem sustento, não tem fecundidade, não tem eficácia. Por isso, fique de pé agora. E nós vamos nos voltar aqui para a imagem da Sagrada Família. Eu convido você agora a abrir o seu coração diante desta palavra que te despertou. Eu não sei quais são as intenções do seu coração, não sei quais são as situações, eu não sei nem mesmo o que você identificou com esta verdade do ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Mas um convite eu te faço. Rasgue o seu coração e comece a falar com Deus nesta tarde. Homem, olhe para São José. Se você não tem sido um homem fiel, justo, santo na sua casa, se você não tem sido capaz de cuidar da sua esposa e dos seus filhos, como José cuidou dos dois maiores tesouros de Deus, Maria Santíssima e seu Filho Jesus, peça agora essa mudança no seu coração. Eu estou motivando você, homem, agora, a ser um homem digno na sua casa, a ser um pai de família, um esposo exemplar. Soltemos a nossa voz. Eu peço que o Peter agora vá rezando suavemente em línguas, e você vá se voltando para as necessidades do seu coração. Você, mulher, que sabe que necessita fazer essa experiência com a dignidade do seu ser feminino. Você que muitas vezes disse que
Cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, não dá lucro, não vale a pena, porque você foi invadida de uma mentalidade que te esvazia do amor da maternidade, do amor do ser esposa. Nesse momento, peça que a intercessão de Maria te ajude a viver a conversão da sua mentalidade. Deixe que a intercessão da Sagrada Família agora desperte o seu coração, desperte a sua vida, para que você possa ser alguém que colabora na santificação da sua casa. Como que você quer ter um lar santo, se você não é santo? Se você não é santa? Se você deixa os seus filhos, transfere a educação dos seus filhos para a escola, para os empregados da sua casa, e você acha que trabalhar e dar o dinheiro é o suficiente. Nesse momento, pela intercessão da Sagrada Família, desperta, Senhor Jesus, as nossas famílias. Coloca a luz em todos os âmbitos das nossas casas, para que nós possamos contemplar homens e mulheres comprometidos com a verdade da fé, com a verdade da família, uma família que é santuário da vida. Vem, Senhor, nos dar esta graça, porque nós queremos ouvir e colocar em prática, e nós sabemos que todo discernimento e a sabedoria para educar os filhos, para dialogar no matrimônio e resolver os conflitos, brota dessa verdade. Ouvir e colocar em prática. Coloca no Senhor, nessa dupla unidade, nesta tarde, de uma escuta e de uma prática verdadeira. Se você só ouviu, decida-se hoje por colocar em prática. Diga a Jesus: eu quero, Senhor Jesus, colocar a Tua palavra em prática na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, nos meus sonhos, nos meus pensamentos. Muitas vezes você murmurou muito e não falou de Deus, e não falou dessa palavra que reina no coração. Vem, Senhor Jesus, nesta tarde, mover-nos nessa graça e nessa abertura de alma que nos santifica e que nos renova. Nós não queremos ser só casca, ser superficiais. Queremos mergulhar para águas mais profundas de uma prática da Tua palavra comprometida, para que a nossa família tenha alicerce e não seja uma família construída sobre areia. Bendito seja o Teu nome, ó Senhor Jesus. Bendito seja meu Senhor e meu Deus. Cantemos. Sei que estás em mim, posso sentir o Teu agir. O meu coração, Tua morada santa. Sem Tua presença não conseguirei seguir. Luz que ilumina todo o meu interior. Onde estiver, sei que comigo estarás. E se eu chorar, sei que irás me consolar. Onde estiver, sei que comigo estarás. E se eu chorar, sei que irás me consolar. Espírito de Deus, leva-me além. Conduz os passos meus, fazer Tua vontade é meu querer. Espírito de Deus,
a mão no seu coração um instante. Faça silêncio. E a exemplo de Maria, diga a Jesus que você se compromete a guardar no coração os tesouros de Deus. Porque tesouro guardado é tesouro que atua na vida. Meditando, guardando e fazendo acontecer na nossa história e nas nossas vidas. Que este seja o nosso compromisso de penitência, de oração, de comprometimento com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!